Palmeiras gastou 178 milhões de reais com reforços em 2023 e é o segundo time da Série A com mais investimento. Palmeiras só investiu menos que o Flamengo entre os clubes da Série A. Palmeiras vem investindo bastante no mercado. O torcedor do Palmeiras ficou muito preocupado com o elenco palmeirense na temporada passada. Isso porque Leila tirou o pé do acelerador nos mercados da bola e só trouxe Arthur e Richard Rios. Mesmo assim, o Alviverde conquistou os títulos do Paulistão e do Brasileirão. A ideia da presidente revoltou todo mundo, inclusive Abel e sua comissão técnica. Não é à toa que em 2024, a presidente já fez 6 contratações, encaminhou a chegada de Agustin Gia e ainda quer um centroavante nesse mercado da bola. Porém, mesmo com o mercado mais tímido em 2023, o Verdão foi um dos clubes que mais investiu em um ano no qual todos os times da Série A acabaram gastando mais no mercado da bola. Os clubes do Brasileiro da Série A atingiram um recorde de investimento em elenco em 2023, um total de 1,640 bilhão de reais. O crescimento do gasto com contratações foi de 274 milhões de reais. Palmeiras investiu cerca de 178 milhões de reais em reforços na temporada 2023. O número é bem próximo da venda de atletas dos clubes no ano passado, 1,620 bilhão de reais. Ou seja, os times brasileiros têm gasto em média o que arrecadam com transferência, o que faz sentido em uma organização de um clube de futebol. O Palmeiras foi o segundo time que mais investiu em reforços mesmo com a crítica da torcida com Leila Pereira no ano passado. O Alviverde gastou cerca de 178 milhões de reais e só ficou atrás do Flamengo que investiu um pouco a mais que o atual campeão brasileiro. Palmeiras só investiu menos que o Flamengo no mercado em 2023. A boa notícia para o torcedor palmeirense é que embora os gastos em jogadores não foram tão bem aproveitados como se esperava, o Alviverde pelo menos não terá problema em caixa uma vez que o clube teve mais receita entrando do que saindo dos cofres da instituição. Um dos motivos que fez o Palmeiras ter um alto valor de compra mesmo só tendo contratado Arthur e Richard Rios é que o Verdão tem feito muito investimento nas categorias de base e por isso o valor subiu muito. 40 milhões de reais. Atacante é oferecido ao Palmeiras e Abel analisa a contratação. Clube Alviverde está no mercado atrás de um reforço para o setor ofensivo e Abel analisa jogador de 24 anos que passou por um dos seus rivais. Vem mais gente por aí? Nesta quinta-feira, 13, o Palmeiras retorna às atividades no Brasileirão Série A 2024 em duelo contra o Vasco, no Allianz Parque. O jogo será transmitido pela TV Globo e o Premier a partir das 21h30, horário de Brasília. O técnico Abel Ferreira relacionou Dudu pela primeira vez desde que o camisa 7 se recuperou de cirurgia no joelho. A expectativa fica para a entrada do ídolo alviverde no segundo tempo por alguns minutos, dependendo da circunstância. No primeiro semestre, Dudu passou bastante tempo no departamento médico junto de Bruno Rodrigues. Anunciado como um dos reforços da temporada, o ponta não teve sorte e está fora da temporada após também romper o ligamento cruzado anterior do joelho em jogo-treino realizado na academia de futebol. Por isso, o Palmeiras está ativo no mercado atrás de um jogador pelas beiradas do ataque. O colega Diego Firmino, do canal Pé de Porco, informa que Brenner, ex-Fluminense e São Paulo, foi oferecido a Abel e sua comissão técnica nas últimas semanas. Brenner no Palmeiras. Sua grande temporada ocorreu em 2020, ainda pelo São Paulo. Pupilo de Fernando Diniz, Brenner marcou 22 gols em 44 partidas pelo tricolor, que chegou muito próximo de ser campeão brasileiro na ocasião. Suas boas atuações renderam uma proposta do FC Cincinnati da Major League Soccer, MLS, por 70 milhões de reais. 2 temporadas depois, a Udinese da Itália anunciou o atacante por 50 milhões de reais e um contrato que expira somente em junho de 2028. Na última temporada, o camisa 22 disputou apenas 8 partidas, sem nenhum gol marcado. Taticamente, Brenner é um ponta, porém carrega a polivalência de atuar como segundo atacante ou mesmo como centroavante. Polivalência agrada a Abel. Abel Ferreira, é bem verdade, gosta de jogadores polivalentes. Agustin Gia, por exemplo, chega ao Palmeiras em julho na função de lateral direito e também como meia por aquele corredor. Oficialmente, o Palmeiras não comenta especulações do mercado da bola. Entretanto, as prioridades do clube no mercado são um centroavante para a vaga de Endrick e um zagueiro após a saída de Luan ao Toluca, do México. Segundo o site Transfermarkt, especializado em transferências de mercado, Brenner é avaliado em 7 milhões de euros.
Na cotação atual, seria o equivalente a 40 milhões de reais. Palmeiras coloca a reformulação à prova em partida contra Vasco em crise. Abel Ferreira precisa fazer com que ausências importantes não sejam sentidas. Saídas mudam o elenco. É complicado ter que repensar todas as suas táticas para entrar em campo novamente depois que se depara com muitas ausências em seu elenco. Com jogadores indo embora e outros servindo suas seleções, o Palmeiras tem uma prova de fogo para passar. Vivendo um cenário de muitas dúvidas, o Verdão precisará se ajustar sem Endrick e outras ausências para encarar o Vasco, que vive um momento horrível na temporada. Com ebulição política, o Cruz Maltino vive uma crise de administração da SAF e levou uma goleada para o maior rival no primeiro jogo sob o comando de Álvaro Pacheco. Assim, o Palmeiras terá que colocar à prova pela primeira vez a reformulação que o treinador Abel Ferreira projetou para a equipe. Os dois times se encaram nesta quinta-feira, 13 às 21h30, horário de Brasília, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, depois da pausa para a data FIFA. Como veio o Palmeiras para o jogo? Após revelar que tinha um plano para a reformulação durante a Copa América, o comandante português chega ao primeiro teste sem 5 jogadores essenciais da equipe. Titulares, o atacante Endrick, o zagueiro Gustavo Gomes e o volante Richard Rios estão representando, respectivamente, Brasil, Paraguai e Colômbia. O ex-camisa 9 nem mesmo volta ao Verdão, rumo ao Real Madrid em julho. Luiz Guilherme também não estará mais à disposição de Abel. O jogador viajou para Londres no último domingo, 9, para realizar exames médicos e finalizar a transferência para o West Ham, da Inglaterra. Outro que está de saída é o zagueiro Luan, que negocia com o Toluca do México e está fora da relação da partida. Substituto natural de Gustavo Gomes, Luan deve dar lugar a Naves como titular, uma das caras novas das mudanças projetadas pelo treinador. Nos lugares de Endrick, Flaco Lopes e Rony disputam a titularidade. Já para Richard Rios, Zé Rafael é o escolhido normalmente. Não é só de ausência que se vive. Para trazer ânimo ao torcedor, o Palmeiras também vive a expectativa do retorno iminente de Dudu. O atacante está há quase 10 meses longe dos campos por lesões no menisco e ligamento do joelho direito. Curiosamente, o jogo em que se machucou foi exatamente contra o Vasco, onde é cotado para ser pelo menos reserva em seu retorno aos gramados. Dudu tem condições de jogo e a presença do camisa 7 depende apenas de Abel Ferreira. Totalmente recuperado, o atacante participou de 3 jogos treino que o Verdão fez nas últimas semanas e deve ter lugar garantido no banco de reservas. André Cury confirma e pode trocar Claudinho por Rafael Veiga do Palmeiras. Empresário do camisa 23 palmeirense não descartou as chances de uma negociação envolvendo o meio-campista do Zenit, da Rússia. Preparação ao jogo e ao mercado. O Palmeiras passa por um momento em que os resultados até estão vindo, mas o desempenho apresentado dentro de campo pode evoluir bastante, tanto que a colocação no Campeonato Brasileiro ainda está aquém do esperado. Dessa forma, diante do Vasco, dentro do Allianz Parque, a equipe comandada por Abel Ferreira quer somar 3 pontos e passar a brigar na parte de cima da tabela, sonhando com mais um título da competição nacional. Enquanto a comissão técnica trabalha arduamente em busca de resolver todo e qualquer problema que esteja atrapalhando o desempenho nas 4 linhas, a diretoria também trabalha diariamente por melhorias. Depois de fechar com Felipe Anderson e Agustin Giai, o Verdão ainda busca mais possibilidades no mercado da bola, querendo aproveitar ao máximo a janela de transferências que abre no próximo dia 10 de julho. Troca entre craques. A questão é que uma possibilidade surgiu e gerou bastante repercussão. André Cury, agente de Rafael Veiga, respondeu aos rumores sobre a possível transferência do jogador ao Zenit da Rússia. Recentemente surgiram informações de que os russos pensavam em trocar Claudinho pelo camisa 23 ou Gabriel Menino, do Alviverde. Dessa forma, ao ser questionado, não ficou em cima do muro e confirmou: trocar Veiga por Claudinho? É possível. De tempos em tempos, o Zenit me contata sobre diferentes jogadores, disse o empresário, em conversa com a correspondente do Sport 24, Anastasia Dragomir. Números dos jogadores. Considerado um dos nomes mais importantes recentemente, o canhoto do Verdão caiu bastante de produção na temporada de 2024. Até o momento foram 26 jogos disputados com 9 gols e 4 assistências. No caso do brasileiro, ex-Corinthians que joga no futebol russo, levando em consideração 2023-2024, foram 46 partidas que entrou em campo, com 5 tentos anotados e 9 passes que resultaram em bolas na rede.
Palmeiras está próximo de fechar com Maurício para jogar ao lado de Felipe Anderson. Negócio avançou bastante nas últimas horas e contratação deve ser finalizada nos próximos dias. Nova contratação. O Palmeiras vem movimentando o mercado da bola desde o ano passado. A torcida passou a ter mais confiança na presidente Leila Pereira, ainda mais agora que ela trouxe Felipe Anderson, da Lazio. Abel Ferreira participa diretamente do planejamento e tem autonomia para determinar a chegada de reforços e decretar saídas de jogadores que não estão nos planos do Alviverde. Não é de hoje que o Palmeiras mantém interesse no meio de campo Maurício, que vem sendo um dos destaques do Internacional há bastante tempo. Anderson Barros gosta muito do estilo de jogo do atleta. Avançou muito. Nesta quinta-feira 13, o jornalista Jorge Nicola trouxe uma apuração revelando que o meia está mais próximo do Alviverde. Ele é tido como um reforço que chegaria para buscar a titularidade no SEP. Maurício e Palmeiras negociam de forma firme, forte e há otimismo que o negócio possa ser selado nos próximos dias. Palmeiras aumentou a oferta ao Internacional em relação àquela de janeiro, revelou. Já havia contado para vocês que a proposta do início do ano era de 9 milhões de euros. Palmeiras está disposto a pagar agora 11 milhões de euros. Internacional relutava com a ideia de vender o atleta porque tem apenas 50% dos direitos econômicos, completou. O atleta não quer mais ficar no Internacional e já deixou isso bem claro para os dirigentes colorados. A coisa tem avançado tanto que alguns dos clubes que detêm percentual dos direitos econômicos do Maurício já foram procurados com a tentativa de alguma engenharia financeira para que o negócio saia, finalizou Nicola. A situação realmente está bem avançada e o Palmeiras entende que o negócio possa realmente sair a qualquer momento. Maurício deseja vestir a camisa do Alviverde e isso é um dos grandes trunfos nas conversas.